decidimos por livre e espontânea vontade nos tornar servos de Deus. Quando Jesus nos comprou através da sua morte e através da sua ressurreição, Ele nos livrou de uma condição de escravos. Nós éramos escravos, amém, irmão? Nós não prestávamos, nós estávamos indo para o inferno. A Bíblia diz que por causa do nosso pecado a nossa vida era ruim. Ou seja, nós estávamos vivendo, querido, um estilo de vida onde nós tínhamos algemas nos nossos braços, onde nós não tínhamos liberdade de escolher o nosso futuro, porque o nosso futuro já estava certo, e esse futuro se chamava inferno. Porque Romanos capítulo de número 3 diz que todo homem quando peca, ele é destituído da glória de Deus. Toda a humanidade quando peca, ela é separada de Deus. Romanos 6:23 reforça isso dizendo que o salário do pecado é a morte. O mundo estava preso no pecado, o mundo estava condenado, trazendo um fardo sobre os seus lombos, mas quando Jesus morre na cruz, Ele nos torna livres. Livres para quê? Para decidir o desfecho da nossa vida. Ao lado de qual Senhor nós estaríamos andando. Jesus, quando Ele está falando com seus discípulos durante a vida, Ele diz, não é possível um servo servir a dois senhores. Antes ele precisa escolher. Deixa eu perguntar para você, querido. De quem você é servo? Jesus certa vez chega para aqueles que estavam diante dele, a multidão e os seus discípulos. Ao olhar para a multidão, ele diz, vocês são servos de Satanás, porque vocês mentem, e desde sempre, desde o início, desde o princípio, Satanás mente. Jesus estava falando que aquilo que eu escolho fazer, o estilo de vida que eu escolho viver, determina quem eu estou servindo. Aleluia! Eu vou falar de novo para você. Ser servo de alguém é muito mais do que ter uma camiseta vermelha com uma estrela branca. Ser servo de alguém é muito mais do que ter uma camiseta azul com escrito amarelo. Estou falando de partidos políticos. Ser servo de alguém é muito mais do que ter um crachá no seu peito todos os dias. Ser servo de alguém é muito mais do que você falar que serve alguém. O verdadeiro servo, ele não é conhecido por aquilo que ele fala, mas ele é conhecido pela forma que ele vive e ele age. Aleluia! Quando Jesus diz, irmãos, que nós precisamos escolher a quem nós estamos servindo, Ele está dizendo que nós precisamos de uma vez por todas decidir o estilo de vida que nós vamos viver. Porque a vida que eu vivo demonstra a quem eu servo, a quem eu sirvo, ou a quem eu sou servo. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele diz, permaneça no lugar. Permaneça vivendo como servo de Deus. Aí você diz, Leandro, mas como é que eu posso ser um servo de Deus e não do diabo? Talvez, irmãos, muitas vezes você pode achar que não está servindo ao diabo, significa que você está servindo a Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Talvez você não esteja servindo ao diabo, talvez você não esteja servindo a Deus, porque você está servindo a você. Vou falar de novo para você. Talvez, irmãos, nós não estamos nos prostituindo, talvez nós não estamos usando droga, não estamos roubando, não estamos matando, não estamos falando palavrão, mas nós temos vivido um estilo de vida onde nós buscamos o nosso próprio interesse. E deixa eu falar para você, uma pessoa que vive a buscar o seu próprio interesse, ela não tem Deus como seu Senhor, mas ela tem a si mesmo como seu Senhor. E a relação, quando eu busco a minha própria vontade, quando eu faço os meus próprios planos, quando eu busco os meus próprios interesses e isolo a Deus, eu perco a oportunidade de viver uma vida de uma bênção completa. O que é que eu quero trazer a sua atenção nessa noite, irmão? Nós precisamos de uma vez por todas decidir servir a Deus. E servir a Deus, necessariamente, fala sobre acordarmos todos os dias pela manhã, com essa música na nossa cabeça, e falarmos, faça como queres. Aleluia.
faça o que você quer, que seja feita a sua vontade. Eu quero ler alguns textos com vocês, chama muita atenção, porque repetidamente a Bíblia bate nessa tecla. Quando você vai comigo para Lucas 22, Jesus foi a exata expressão do que é ser um bom servo. E quando Jesus, nas suas palavras, quando ele está ali próximo à crucificação, quando ele está passando por grande agonia e pressão, ele faz uma declaração em Lucas 22, capítulo de número 22, verso 42. Você está lá comigo? Aleluia. E ele diz assim: dizendo ao Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Vou falar de novo. Pai, se você quer, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Vai comigo para João, capítulo de número 4, no verso número 34. Aleluia. Jesus nos ensinou, querido, como viver esse estilo de vida. Jesus nos ensinou como fazer da vontade de Deus a nossa própria vontade. João, capítulo de número 4, no verso número 34. Você está lá comigo? Então fala comigo assim: que seja feita a sua vontade. Aleluia. E ele diz assim: Jesus então lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso mesmo que está escrito na sua Bíblia ou não? Eu vou ler de novo. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! Querido, existe um estilo de vida para aqueles que foram comprados por Deus, onde nós temos sonhos sim, onde nós temos vontade sim, mas se esse sonho e se essa vontade não se enquadra dentro do propósito de Deus para a minha vida, ela já não serve mais para mim. Aleluia. Do que é que você está dizendo, Leandro? Deixa eu perguntar para você: quantas vezes você já orou e você não recebeu aquilo que você estava orando? Quantas coisas você já pediu para Deus e Deus não te deu? Às vezes, irmãos, a gente acha que o fato das nossas orações muitas vezes não serem respondidas é simplesmente porque nós não temos fé. Mas deixa eu falar algo para você. Talvez, irmão, você orou crendo. Talvez você orou confessando coisas. E a única coisa que você errou nessa oração é que você estava pedindo coisas que não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que Jesus está falando? A fonte de vida, aquilo que mantinha ele de pé, aquilo que o sustentava, aquilo que o diariamente dava força, é saber, irmãos, que ele servia a um propósito maior do que ele podia imaginar como um homem natural. Aleluia. Porque eu preciso, querido, consagrar a minha vida e fazer dos planos de Deus os meus planos. Sabe por quê, irmão? Os planos de Deus são incomparavelmente melhores que o nosso. Ainda que nós fôssemos as pessoas mais inteligentes, ainda que nós fôssemos as pessoas mais estudadas, irmão, ainda que nós tivéssemos naturalmente o melhor plano, esse plano não chegaria nem perto daquele plano que Deus criou quando você estava no ventre da sua mãe. O que nós precisamos então fazer? Ser inteligentes. Nessa noite eu quero te encorajar, irmãos, a trocar o seu plano pelo plano de Deus. Eu quero fazer, querido, da sua vida, eu quero fazer da minha vida, uma vida que nós possamos pegar esse texto de João, capítulo de número 4, e começar a dizer para as pessoas: não importa aquilo que aconteça, não importa aquilo que eu tenho, não importa aquilo que eu vou fazer, desde que eu faça a vontade daquele que me comprou, desde que eu faça a vontade daquele que me enviou.
E aí eu sei que às vezes parece que esse discurso é um discurso ruim. Porque nós pegamos um texto falando Jesus ali no cálice, Jesus indo para a cruz, e às vezes, irmãos, nós atribuímos com fazer a vontade de Deus, ou viver a vida que Deus tem para nós, como uma vida de fardo. E meu irmão, deixa eu falar para você, viver uma vida para Deus, não é viver uma vida de fardo. Quantas vezes, irmãos, a gente vai lá e a gente está cantando, né? Faças como queres. Aí a gente entende, e a gente está cantando de verdade. Só que uma tristeza começa a vir dentro do nosso coração. Quantas vezes nós vamos fazer uma oração consagrando a nossa vida a Deus, e parece, irmão, que consagrar a nossa vida a Deus é a pior escolha. Quantas vezes o diabo e a nossa mente tenta nos convencer que fazer a vontade de Deus é não ter dinheiro. Quantas vezes o mundo tenta nos convencer que fazer e viver a vontade de Deus é viver uma vida bitolada, é viver uma vida onde nós perdemos. Meu irmão, deixa eu falar para você, viver uma vida onde você coloca os seus sonhos abaixo dos sonhos de Deus, é até mesmo quando você está no deserto, você vê milagre acontecer, irmão. Sabe por que eu preciso viver os planos de Deus para a minha vida? Porque nos planos de Deus não existe falta, nos planos de Deus não existe tristeza, nos planos de Deus, até onde parece que vai ter morte e fim, no terceiro dia Ele ressuscita, irmão. Jesus, no livro de Hebreus, ele diz, olhando para aquilo que estava diante dele, tinha a cruz, mas ele não estava olhando para a cruz, ele estava olhando além. Sabe por quê, irmão? O plano de Deus nunca termina em morte, o plano de Deus nunca termina em falta. Sabe como é que o plano de Deus termina? Em todas as coisas, eu e você sendo sempre mais do que vencedor. Irmão, existe uma vida, existe uma vontade que é melhor do que a nossa. Eu quero te encorajar nessa noite, eu quero te encorajar em todos os dias da sua vida, irmão. Não viva os seus sonhos. Sabe por quê? Empresas falem, governos passam, relacionamentos acabam. Quantos de nós conhecemos pessoas que trabalharam 30 anos na mesma empresa e foram mandadas embora? Quantos de nós conhecemos pessoas, irmãos, que desde o primeiro emprego, está lá no escritório de contabilidade, está lá na empresa, numa indústria, está lá numa loja, e quando você acha que você vai conversar para receber uma promoção, você conversa para ser despedido. Sabe o que é isso, irmão? Mundo. A Kelly estava ouvindo hoje na hora do almoço uma ministração, nem sei se ela pegou esse pedaço para falar na pregação dela de domingo, mas eu já vou roubar. Não é? Isso pode. Irmãos, o pastor Edilson de Lira estava falando sobre algo muito interessante, eu não lembro o nome da teoria, mas ele estava dizendo que existe uma teoria, uma lei natural, que diz que tudo na natureza tende a desordem. Como assim? Você nunca vai ver um tênis desamarrado amarrar sozinho. Você nunca vai chegar numa sala, jogar lá os cadernos, é bem que quando a gente era criança parece que existia uma mágica, né? Você deixava os brinquedos jogados, chegava em casa o brinquedo estava guardado. Chegava o tênis jogado, chegava estava guardado. Mas o nome disso, irmãos, é mãe, o nome disso é pai, é vó, não é? Mas tirando elas do papel, se você jogar a toalha molhada em cima da cama, enquanto você não tirar, irmão, aquela toalha vai ficar ali. Porque eu nunca vi nenhuma toalha flutuando e indo se pendurar no varal. Eu nunca vi um tênis se amarrando. Eu nunca vi uma resma de papel se juntando. Sabe por quê? É muito mais fácil uma resma que está juntinha se espalhar, um cadarço de tênis se desamarrar, do que acontecer ao contrário. Ou seja, lá fora, tudo tende a ficar pior. Lá fora, irmão, daqui a pouco vão inventar, eu não ter um quarto sexo, sei lá. Cada hora está um nome. Eu vi uma fotinha muito interessante essa semana. Uma pessoa, ela disse assim, minha mulher está grávida. E o nome do meu filho vai ser Ariel. Porque quando ele crescer, ele pode escolher se ele é homem, se ele é mulher, ou se ele é sabão.
Sabe Ariel, sabão em pó, irmão? Né? É que eu sei que eu, né, o negócio ia... Irmão, deixa eu falar algo para você. Lá fora tende a piorar. Mas existe uma vida nessa terra. Como mesmo Jesus disse, eu tenho vontade. Qual é a vontade? Não tomar esse cálice não. Qual é a vontade? Não tomar chicotada não. Qual é a vontade? Não ser crucificado não. Qual é a vontade? Não ir na igreja não. Qual é a vontade? Não ler a Bíblia não. Qual é a vontade? Não orar não. Mas eu entendo, Deus, que não é a minha vontade, mas é a sua vontade. Aleluia. Irmão, Deus nunca vai te pedir algo que vai te deixar na pior. Deus nunca vai te dar um conselho que vai fazer você viver uma vida pior do que o mundo vive lá fora. É por isso que Salmos, se você for lá comigo, corre lá. Salmos 37. Existem 3 coisas listadas aqui no verso 3, 4 e 5 que eu quero ressaltar com você. O mundo lá fora, irmãos, tende à destruição. O mundo lá fora tende à desordem. Mas nós não somos desse mundo. Nós não fomos chamados para viver nesse mundo. Nós não fomos chamados para ser servo do Deus desse mundo. Nós não fomos chamados para ser servos do nosso próprio ventre. Nós somos chamados para ser servo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, entregando a nossa vida e sonhos a Ele. E o salmista diz no verso 3 do Salmo 37, confia no Senhor e faça o bem, no verso 3. E então habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Por que verdadeiramente serás alimentado? Porque dá para ser alimentado de uma forma mentirosa. Não sei se você já ouviu falar da comida preparada com bicarbonato de sódio. O que acontece com uma comida assim? Na hora, irmãos, você come, parece que você comeu um caminhão. Mas passa um tempinho, você já está também com uma fome do tamanho do caminhão, por causa da falsa sensação de saciedade. No verso número 4, ele diz assim, deleita-te, ou agrada-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. No verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. No verso 3 ele diz, confia no Senhor. No verso 4 ele diz, agrade o Senhor. E no verso 5 ele diz, entrega o teu caminho. Irmão, o salmista está relacionando confiar, entregar, agradar, com uma vida de bênção. Por quê? Porque existe um outro texto, se você for lá comigo, no em João, aleluia. Aleluia. Desculpa, João a gente vai ler depois, Filipenses 2. A gente vai fechar com o texto de João. Antes de ir para João, Filipenses 2. No verso de número 13, Filipenses 2, 13. Você está lá comigo? Quem chegou fala, estou pronto. E ele diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós sabemos que um outro texto diz que para todas quantas são as promessas de Deus, nós temos por ela o sim e o amém. Eu quero chamar a sua atenção, esses dois textos, eles se falam porque eles estão mostrando ação e reação, causa e consequência. Muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo efetuar de Deus na nossa vida. Quantos de nós estamos querendo milagres nas nossas vidas? Você quer milagres financeiros, milagres na saúde, milagres no casamento? Mas deixa eu falar para você, só existe efetuar de Deus onde existe querer de Deus. Aleluia, vou falar de novo para você.
Muitos de nós temos vivido um evangelho pobre e triste, um evangelho de cansaço, um evangelho de idas e vindas, porque nós temos feito das nossas vontades o nosso Senhor. Sim, mas apenas aquilo que fala do nosso querer. Aleluia. Nós temos buscado de Deus, sim, apenas aquilo que Ele pode fazer. O que é que eu estou falando para você? Estou falando sobre um upgrade na nossa vida. Eu estou te ensinando como sair daqui e não ter mais Deus como o homem do delivery. Eu estou te dando uma dica de não ter mais Deus como o entregador de pizza que sacia a nossa fome quando a gente não tem o que comer na nossa casa. Deus é mais do que isso, querido. É por isso que Filipenses está dizendo, existe um efetuar, mas também existe um querer. Quando eu me dobro ao querer de Deus, eu também estou me dobrando ao efetuar de Deus. É por isso que Salmos diz, entrega, confia, agrada, ou seja, faz da sua vida uma vida de submissão à vontade de Deus, porque se você estiver com uma vida submetida, debaixo, sujeita, tudo aquilo que Deus quer, Ele vai fazer. E deixa eu falar para você, querido, o querer de Deus é muito melhor do que o nosso. Você está falando assim, Leandro, eu entendi o que você está falando. Você está falando que eu não posso mais querer carro. Você está falando que eu não posso mais querer viajar. Você está falando que eu preciso parar de orar pedindo coisas materiais, não é isso? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, irmãos, que você é muito mais precioso. O seu tempo é muito mais valoroso para você ter essas coisas como prioridade da sua vida. Sabe o que eu estou falando para você? É que o carro vai chegar muitas vezes sem você pedir. Porque o tempo que você iria gastar pedindo, você está com as mãos levantadas rendendo graças. Sabe o que é que eu estou falando? Ao invés de você ficar lá fazendo campanha de 7 dias para você ganhar um aumento salarial, você querer estar pegando aquilo que tem no seu bolso, você está falando assim, Pai, quem é que o Senhor quer que eu abençoe? Onde o Senhor quer que eu lance essa semente? Pai, eu não vou gastar nem mesmo R$1 sequer, sem ser inspirado pelo Teu Espírito. Aleluia, aleluia. Do que é que eu estou falando? É você deixar Deus fazer parte da sua finança, é você deixar Deus fazer parte dos seus sonhos, é você não ter uma listinha no começo do ano e orar de uma forma mesquinha, mas você fala, Pai, eu até tenho uma vontade aqui, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade, e se a sua vontade está em linha com a minha vontade, oh Pai, está tudo bem. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Se você não se limitar à sua listinha, mas você se limitar, querido, a viver uma vida de entrega e consagração ao Senhor, Deus vai fazer com que a listinha dele se manifeste na sua vida. Qual é a listinha dele? Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Qual é o fim que eu desejo? Agradar a Deus. Qual é o fim que eu desejo? Entregar, confiar, deleitar. Agrada-te do Senhor teu Deus. Como eu agrado Deus? Me submetendo a Ele. Como eu agrado Deus? Tentando entender a vontade dEle. Sabe, irmão, o que você precisa sair daqui nessa noite? Sabe o que eu preciso sair daqui nessa noite, irmãos? É entendendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E existem formas de conhecer isso. Você conhece a vontade de Deus conhecendo a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus está dizendo aquilo que Deus é e aquilo que Ele quer. Quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu frequento os cultos, mais eu conheço acerca de Deus. Mas existem coisas que são particulares. Existem inspirações, direções, chamadas,
que Deus vai compartilhar individualmente ao seu coração. É por isso que eu quero te encorajar a começar a tornar e tomar parte do seu dia, querido. Muitas vezes, ao invés de pedir, você vai ficar: Pai, fala ao meu coração quais são os teus planos, quais são as suas vontades. Pai, eu tenho sonhos para os meus filhos, mas Pai, qual é o sonho do Senhor para os meus filhos? Pai, qual é a vontade do Senhor para a minha empresa? Sabe, irmão, às vezes nós entendemos sucesso como algo muito ridiculamente natural e carnal. O que é sucesso? Ter muito dinheiro? Sucesso. Ter uma boa casa, muitas roupas, muitos carros. Sabe o que é sucesso, irmãos? É você ser feliz. Isso é sucesso. Tem gente que tem dinheiro, mas é triste. Tem gente que tem status, mas morre de câncer. Tem gente, irmãos, que ganha o mundo, mas perde a sua casa. Sabe o que é sucesso? É estar próximo a Deus, deixando Ele ser o Senhor e pastor da nossa vida. E sabendo, querido, que ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, a minha casa vai permanecer de pé. Sabe o que é sucesso? É você, querido, não ter medo da manhã. Sabe o que é sucesso? É, independente das más notícias, você colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir igual pedra, porque você sabe quem está cuidando da sua vida. Sabe o que é sucesso, irmão? É você saber que em meio a tantas perseguições, existe um Deus guardando a sua vida. Sabe o que é sucesso? É você saber, irmãos, que pelo fato de você estar sujeito a Deus, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Isso é sucesso. Ter, não, mas ser. A vida que Deus tem para nós, ela é mais do que ter. Ela fala sobre ser, ela fala sobre viver, ela fala sobre diariamente se lançar ao Senhor. De uma forma tal, que estar perto dEle, já não seja mais como uma comida no cardápio. Sabe, irmão, eu preciso amar tanto a Deus, eu preciso estar tão desejoso de fazer a vontade dEle, onde ir vir à igreja já não é mais uma escolha, mas uma necessidade. Onde participar de vigílias já não é mais uma escolha, mas é uma necessidade. Ouvir ministrações na minha casa, ler a Bíblia, orar, já não é mais uma escolha, mas é uma necessidade. Sabe, irmão, o que é que nos domina? Nós temos sido dominados pelas circunstâncias, ou nós temos sido dominados pela palavra de Deus? O que é que te domina? Ah não, Leandro, essas coisas aqui não dominam não, eu paro a hora que eu quiser. Será? Esses dias atrás, estava conversando com o pastor Perilo, e ele passou por uma nutróloga lá, mudaram a estilo de vida, mudaram as coisas que iam comer. Ele estava me falando de algo que chamou muita atenção. Ele disse que o médico falou assim: Perilo, você vai ficar 30 dias sem comer doce. Irmão, talvez você olhe e fale assim: puxa, que coisa simples. Ele falou: beleza, doutor, fácil. Pode adoçante? Pode, algumas gotinhas, mas sem doce. Irmão, ele disse que quando chegou perto do 10º dia, a Stephanie tinha avisado todo mundo lá do Ministério do Trabalho que não podia dar doce para o Perilo. E ele disse que ele começou a andar pelos corredores: ei, tem uma bala aí? Tem uma trufa aí? Tem um gelinho aí? Não, Perilo, a Stephanie falou que não é para te dar. Tem, mas não é para te dar. Tem, mas não é para te dar. Irmãos, e eu ouvindo ele falar, contar aquela história, eu falei assim: puxa, não pode ser tão difícil assim. Aí eu falei assim: eu vou ficar 30 dias sem comer doce. Ouve? Cheguei segunda-feira, beleza. Easy. Terça-feira, beleza. Quarta-feira, acordei com aquela vontade de comer doce, irmão. Sonhei com doce.
Acordei de manhã, comecei a confessar, não vou comer, não vou tomar, não é? E aquele dia eu tinha que passar no shopping, e no shopping lá, meu irmão, tem um milkshake de chocolate lá, muito gostoso. E eu falei assim, não vou tomar milkshake, não vou tomar milkshake, não vou tomar milkshake. Fui no shopping, irmão, não tomei milkshake. Cheguei em casa. Só que, irmão, imagine aquela vontade que eu acordei 10 vezes pior. Chegou numa hora, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou comer um doce aqui. Né? Eu fiquei 3 dias, eu como aqui, depois não como mais, irmão. Fui no congelador, a Kelly tinha deixado de bobeira uns morangos congelados lá. Abri uma lata de leite condensado. Joguei no liquidificador um monte de morango com leite condensado, um pouquinho só de leite, fiz como se fosse um sorvete de leite condensado com morango. Irmão, acabei com o negócio. O que eu quero falar para você, irmão, parece fácil se livrar de alguns hábitos. Parece fácil mudar de vida a hora que a gente quer. Mas deixa eu falar algo para você. Não é fácil não. E se você não começar hoje, decidir diariamente nas pequenas coisas, se submeter à vontade de Deus, você nunca vai conseguir se submeter nas grandes coisas. Porque as grandes coisas são mais difíceis do que as pequenas coisas. Porque Jesus se submeteu para ir na cruz? Porque diariamente ele se submetia à vontade de Deus. Como nós lemos, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Existe um outro texto em João, e eu quero finalizar com esse. João capítulo de número 5, no verso de número 30. Saia daqui, querido, desejoso em fazer de Deus o Senhor da sua vida. Saia daqui desejoso, querida, a não fazer mais nada, buscando a sua própria vontade, ou dependendo do seu próprio raciocínio. Jesus, ele diz em João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, ou nenhuma coisa. Aleluia. Como eu ouço. Assim julgo, o meu juízo é justo. Porque eu não busco a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Alvo, objetivo. Talvez, irmãos, nós não vamos conseguir hoje fazer e viver da forma que nós precisamos fazer e viver. Talvez, irmão, você esteja vivendo uma vida como eu. Segunda-feira tirou de uma forma beleza, terça, quarta, chegou ali na quinta-feira, se esbaldou no leite condensado com morango. Mas, meu irmão, deixa eu falar para você. Você já conseguiu segunda, terça e quarta. Levanta, sacode a poeira, se consagra de novo e diz, Pai, eu vou conseguir porque o Senhor está comigo. Que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E você vai se levantar e vai se fortalecer no Senhor. Pode até ser, irmão, que depois você consiga 15 dias e coma de novo. Mas deixa eu falar, você vai se levantar. E você vai falar, Pai, nós já estamos melhor do que nós estávamos antes. Aleluia. E aí você vai lá e fica 6 meses. Aleluia. Do que eu estou falando? Talvez, irmão, você não conseguia orar nenhum dia, mas você já fala assim, Pai, eu vou orar essa semana. E aí você, ao invés de 5, orou só 2, mas você já orou 2, irmão. O que você vai fazer? Na outra semana vai orar 3. Vai chegar uma hora que, porque nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, de fato isso não vai ser apenas um buscar, mas vai ser algo real na nossa vida, porque diariamente nós estamos mudando hábitos, diariamente nós estamos mudando focos, irmãos, diariamente nós estamos renovando a nossa mente, nós estamos ficando mais fortes.
E sabe o que é maravilhoso? Quando nós começamos a viver isso, eu começo não mais correr a carreira para mim mesmo, mas eu começo a fazer para Deus. E se eu faço para Deus, irmãos, Ele se torna um galardoador. E sabe o que é? Você já não acorda amanhã querendo o seu carro, já não acorda amanhã querendo a sua viagem, mas você acorda querendo fazer a vontade de Deus. E sabe o que Deus faz? Ele, querido, por ver você fazendo a vontade dEle, Ele te dá um carro, Ele te dá uma viagem, e não para aí, Ele dá 2 para você dar para outra pessoa. Aí Ele te dá, querido, 10 passagens aéreas para você levar as pessoas do seu departamento. Aleluia. Você está pegando isso comigo ou não? Aí você começa a falar assim: pastor, mas eu não estou nem pedindo isso. Querido, é assim mesmo que funciona. O Pai, Ele é um bom presenteador, Ele é um bom galardoador. E para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Quer viver uma vida de bênção? Se consagre ao Senhor. Coloque as vontades dEle antes das suas vontades. E eu queria que você tivesse a oportunidade de fazer isso. Fique de pé comigo no seu lugar. Aleluia! Aleluia! E eu queria que você fechasse os seus olhos comigo, querido. Oh, Pai. E eu queria que você começasse a falar com Deus, querido, no seu lugar. Comece dizendo: Pai, nessa noite eu quero sair daqui fazendo a sua vontade. Fale assim para Ele, diga: Pai, fale comigo. Diga para Ele, fala: Pai, revela a sua vontade sobre a minha vida. Eu não quero mais viver buscando os meus sonhos. Eu não quero viver uma vida egoísta buscando apenas a minha vontade. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor, que cumpra a sua vontade, e cumpra a sua vontade sobre mim. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Oh, diga para Ele: faças como, ou que não seja da nossa forma, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Abra os seus lábios nesse momento, querido. Diga para Ele: Pai, eu não quero ser o Senhor da minha casa, mas eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha casa. Diga: Pai, eu não quero mais fazer planos apenas no meu raciocínio. Eu não quero lutar uma batalha na força do meu braço apenas. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tem minha vida. Oh, faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em... Oh, cante isso de todo o seu coração. Ou na minha casa, no meu trabalho, faças ou no meu ministério, Deus, faça no meu futuro. Tens minha vida, ou na nossa vida financeira.
financeira, na nossa vida sentimental, no nosso casamento. Oh, faça como queres. Oh, nas coisas que não são resolvidas ainda, Pai. Oh, faça como queres. Oh, que se cumpra a tua vontade. Oh, direções claras, Pai. Oh, eu oro por Senhor, falando como nunca antes ao nosso coração. Eu oro por direções específicas. Eu oro por inspirações que nunca chegaram a corações, Pai. A vida de consagração, trazendo uma sensibilidade e audição.